Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 49ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 48ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Ofício número 170 de 2022.
Assunto: projeto de lei encaminha serviço do gabinete do prefeito em 18 de outubro de 2022. Excelentíssima senhora presidente, o município de Piranguçu vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei complementar no 04 de 2022, que dispõe sobre o programa de recuperação fiscal e incentivo ao pagamento da dívida ativa do município de Piranguçu e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração e colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. Ofício número 171 de 2022. Assunto: indicações, resposta. Gabinete do prefeito em 18 de outubro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, com nossa cordial visita e em obediência à emenda à Lei Orgânica número 04/2021, informamos que as indicações de número 101 a 108 serão atendidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira e conforme o plano de governo da administração atual. Sendo que se apresenta para o momento, colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. Indicações. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor prefeito municipal a indicação no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Número 109/2022. Fazer a manutenção no calçamento e meio-fio da rua Braz Mariano da Silva. Faz-se necessária, pois a rua está afundando e, se continuar assim, com o passar do tempo, não será possível passar veículos pelo local. Vereador José Mário. O vereador infirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor prefeito municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Indicação número 110/2022. Fazer um trabalho de tampa-buracos na estrada Piranguçu, sentido bairro Antunes, até a igreja de São Pedro, e também seguindo sentido bairro dos Mouras. Justificativa. Faz-se necessário este serviço para evitar danos materiais aos veículos dos proprietários que trafegam nestas localidades, e, por vezes, acidentes que possam envolver vidas humanas. Vereador Luiz Procópio. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador José Mário. Vereador José Maria. Boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem em casa. Eu também sou favorável a todas as indicações. Presidente, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre a saúde aqui em Piranguçu. Tá de parabéns, nossa. Inclusive a gente vê aí cidade maior, pelos comentários que a gente vê aqui em Piranguçu, ganha em primeiro lugar. Mas alguma coisinha, eu não estou culpando assim a secretária, né, o prefeito, eu acredito que seja pela demanda de bastante paciente mesmo. Mas às vezes acontece, que nem hoje aconteceu lá no bairro São Bernardo,
que todos nós conhecem, é o Aristide Bueno. Ele precisava de um carro da saúde, e daí a Franciele, que é a nossa agente de saúde lá, ligou aqui, disse que não tinha motorista. Falou, mas deve ter sim. Daí a Regina ligou para mim, eu peguei e liguei aqui, a Glaucia falou que não tinha mesmo motorista. Eu falei, nossa, mas como é que foi o rapaz lá? Ele toma remédio lá, a Áurea deve saber também, uns remédios controlados, e já fazia uns 22 dias que o remédio dele acabou. E não tinha como ele pegar outro remédio sem passar no médico. E o médico dele era aqui. E daí marcaram para a semana atrasada, ele não pôde, não sei, parece que não tinha carro para ir lá buscar ele. Uma coisa assim, foi o que ela falou. E daí marcaram para a semana passada. Daí não deu dia certo de novo. Marcaram para hoje, daí não tinha motorista. Daí eu falei com o Ricardo mesmo, daí não xingando, mas pedindo para ver o que estava acontecendo, se tinha como dar uma ajuda para ele lá. Porque, como dizia o Padre Léo, a pior dor que existe é a dor que a gente está sentindo. E no caso dele lá, ele estava precisando e... Daí eu não sei, será que falta motorista ou falta carro? Será que eles pretendem contratar mais motorista? Ou vai ser normal assim mesmo? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo, mas não dizer eu perguntando para mim saber. Eu acho que sempre acontece essas coisas, e daí o pessoal cobra da gente, a gente tinha que, como dizer, eu também não sei explicar. É por isso que eu resolvi perguntar aqui. E a senhora que está mais sempre assim junto com o prefeito, o que tem, ô presidente? Vai ter uma licitação de motorista? Vai aumentar os carros? Ou por enquanto vai continuar assim mesmo? Porque daí se alguém perguntar, a gente vai falar, não, é que aumentou os pacientes, os motoristas não é todo dia que está trabalhando também, né? Zé Maria, é o seguinte... Licitação para transporte de paciente já existe. Ela já tem, a licitação já é feita, né, ela vale pelo ano todo. Contratação de motorista para a saúde, eu não sei te responder. Está tendo, né, um processo seletivo para contratação de motorista, sim. Mas eu não sei qual setor irá chamar. A saúde sempre tem bastante motorista, tem carro. Deve ter acontecido algum problema hoje, né, com esse paciente que você está falando. Eu estava falando com a Glaucia sobre isso hoje, sobre o processo seletivo. Ela me explicou sobre esse caso. Ela disse o seguinte, que realmente tinha recebido ligação, né, do senhor, falando isso. Ela disse que conversou com o paciente, ligou para o paciente para explicar a situação. O paciente está precisando de uma receita, de trocar a receita. E como hoje teve um problema mesmo com o motorista aqui em Piranguçu e com o carro, a consulta dele era consulta de rotina para troca de receita. Aí o que ficou combinado? O médico estava presente, mudou a consulta dele para a semana que vem, e o outro médico que vai no bairro, eu acho que amanhã, vai fornecer essa receita para ele não ficar sem o remédio até que ele venha a semana que vem na consulta. Foi isso que aconteceu. Mas ela disse, conversou com o paciente, explicou o que aconteceu, e eles se entenderam lá, né? E ele vai pegar uma outra receita para ser atendido com o médico, no caso dele, marcado. Mas não acontece isso sempre, não. Pelo menos que eu saiba. Né? Mas então tá bom. Então, sobre isso está esclarecido. E outra coisa, que precisava ali do Pelé para cima, o Nildo passa por lá também, precisava dar uma passadinha de máquina, que está bem esburacado assim, mas se for passar máquina mesmo, pôr terra na estrada, eu acredito que vai ficar pior por motivo da chuvarada. Mas que está bastante buraco lá na estrada lá dos Freire, dos Pintos, da Pedra Mármore. Precisava dar uma melhoradinha lá para nós. E por hoje é só, e boa noite a todos. O vereador Benedito Pereira não pôde comparecer por motivo de saúde. Vereador Edson.
Boa noite, presidente. Boa noite, os colegas. Boa noite, Zé Paulo, o senhor Pedro. E para ele que acompanha em casa pelas redes sociais. E também quero dar o meu sentimento para a família do João Bosco, da Pele Vermelha. Infelizmente nos deixou, né? E foi uma luta, né, constante. Que Deus conforta a família. E também quero aproveitar também e falar da Maria Aparecida, conhecida como Cidinha. Ela é prima do meu pai, ela morava em Campos do Jordão, certo? E ela era filha do Zé Firino, para o pessoal saber quem é. Infelizmente, também, fim de semana, nos deixou também. Então, foi muito triste, a gente perdeu 2 pessoas queridas. E igual o colo do João, gostava muito de bingo, né? Todas as festas que saía, estava presente no bingo. E a Pele Vermelha era um dos festeiros das festas, sempre fazia a festa da Divino Pai Eterno. Então, fica uma homenagem para ele, da Pele Vermelha, né? Pelo serviço prestado à comunidade lá, né? Que Deus não tenha. E por hoje é só, e boa noite a todos. Vereador Luiz. Boa noite, senhora presidente, caros colegas presentes, os que estão nos ouvindo em suas residências. Eu gostaria de agradecer, abrindo minha fala, agradecendo ao secretário de Obras pelo trabalho da estrada que vai para Boa Vista ali, que ficou excelente, porque com as chuvas ela andou fazendo muito buraco, então foi feito um trabalho ali de tapa-buraco ali e um cascalhamento em outras partes, que ficou excelente, então gostaria também de externar a ele os nossos agradecimentos. Eu também sou favorável às indicações aqui propostas e também gostaria que levasse os meus sentimentos à família do João, a sua, ela é parente sua também, né? Pela parente sua também. E também gostaria de falar o seguinte, que a Secretaria nossa, juntamente com a Prefeitura, no dia 27 desse mês, ela vai iniciar a campanha de brucelose em animais, em fêmeas, com idades completas de 3 meses a 8 meses. E nos dias 2 de novembro e 15 de novembro, devido ao feriado, não haverá vacinação. Então, e essa campanha vai se encerrar-se no dia 9 de novembro. Nós sabemos que no dia 15 foi o dia do professor. Então, em nome de todos os professores do município aqui da nossa cidade, e na pessoa do Darli e da Vera, eu gostaria de externar o nosso abraço, o meu abraço, na verdade, pela essa missão muito importante, porque professor, ele aprende para ensinar, ele ensina para a vida, não é verdade? Os valores da vida, e vive para educar. Então, aos nossos professores, um grande abraço. E no domingo seguinte, dia 16, para todos que são católicos sabem disso, foi o dia de Nossa Senhora, dia de Santa Eduvige, Nossa Senhora não, dia de Santa Eduvige. Ela é protetora das finanças. Então, quem tiver um pouquinho com a corda apertada, pode recorrer a ela. Nossa! E hoje, gente, nós comemoramos o Dia do Médico. A todos os médicos do município, a nossa gratidão e o meu abraço. Por hoje é só. Boa noite. Vereadora Áurea. Boa noite a todos. Sou favorável a todas as indicações. Conforme o vereador José Maria disse, né, realmente, a estrada do bairro dos Freires, dos Borges, está bem ruim, de São Bernardo, né, dos Pintos. Do município inteiro tem alguns lugares que está ruim, mas inclusive de lá, que ele falou, realmente está mesmo. Já foi conversado com o secretário, né, que tem alguns lugares que vai precisar fazer um aterro. Vai ser feito. Inclusive, eu quero agradecer ao nosso secretário, o nosso vice-prefeito, que eles entraram em contato com a Mineração Correia, né, e eles conseguiram ganhar um material excelente, um material muito bom mesmo para ser colocado. Se não me engano, acho que 200 toneladas. Então, hoje o caminhão já foi para lá, já retirou um pouco da mineração, já está colocando nos borges, estocando, né, para poder depois a máquina vir, arrumar, aterrar e cascalhar esses trechos. Alguns lugares são trecho menor, outros um pouquinho maior, mas vai ser feito sim, porque realmente está precisando muito. A gente tem passado lá e tem visto, né?
E semana que vem, conforme o Luiz Procópio falou, né, vai acontecer a campanha de brucelose. Então, vale lembrar, né, que essa campanha de vacinação é gratuita para as bezerras de 3 a 8 meses. Né, então, uma grande ajuda para o produtor rural. Essa campanha de vacinação gratuita é uma conquista para os produtores rurais, porque antigamente, né, como o Luiz já falou várias vezes, tinha que pagar, muitos não realizavam essa vacina. Então, foi muito bom e que essa... o pessoal falava que não nascia fêmea, né? Tem tudo isso também. Mas que essa campanha continue, né? Porque é uma ajuda muito boa que dá. E também, com certeza, né, a secretaria do vereador Luiz Procópio, o secretário Né, eles vão fazer aquela secretaria itinerante no bairro dos Borges novamente, né, no mês de novembro, atendendo os produtores. Tem bastante gente que já está perguntando, mas vai acontecer sim. E eu também quero deixar os parabéns a todos os médicos, né, que hoje é comemorado o Dia do Médico. E por hoje é só. Boa noite a todos. Vereador Darli. Senhora secretária, demais companheiros, aos presentes, a você que nos acompanha, boa noite, obrigado por seguir aqui o nosso trabalho. Não diferente dos demais aí, deixando os sentimentos para a família do João Bosco Pinto e também da Maria Aparecida dos Santos. E que a Maria Aparecida, há exatos 9 meses, perdeu o marido e agora foi lá se encontrar com ele. Igual minha mãe. Meu pai se foi no dia 17 de outubro, quando foi 15 de dezembro, ela resolveu ir lá encontrar com ele. E a Maria Aparecida não foi diferente. Foi lá encontrar com o nosso amigo, o filho do Agostinho lá, agora fugiu o nome dele, o dito do Agostinho, né? Quando acontece essas coisas, a gente fica muito entristecido, né? Mas a gente pede a Deus que conforte os corações dos familiares. Na sexta-feira, quando os familiares do João Bosco foram até minha casa para nós cuidarmos a respeito do velório, aconteceu algo que eu quero aqui externar meu agradecimento ao Ademar Tiago Gonçalves da Silva. Ademar teve uma funerária aqui em Piranguçu e eu liguei para ele falando a respeito dos paramentos lá do velório. Na verdade era para ele alugar, mas ele gentilmente, com aquele coração dele, falou, não, eu tenho aqui, eu não estou trabalhando mais, eu vou doar para a prefeitura os paramentos. Então, em nome de todos, da população, em nome da prefeitura, que iria comprar isso, e ele doou, então o nosso agradecimento, muito obrigado, Ademar, por esse coração. Muito obrigado mesmo. Lá na Secretaria da Saúde, além de todos os trabalhos, nós estamos aí no Outubro Rosa, e eles estão desenvolvendo uma semana muito participativa, muito bonita. Hoje mesmo está tendo lá na Casa da Cultura. Se alguém aparecer lá ainda vai encontrar o povo lá. Então eu parabenizo toda a secretaria, todos os envolvidos pelos trabalhos aí de prevenção, para facilitar e para incentivar as pessoas a participarem desse evento do Outubro Rosa. Eu já falei com o Marcinho, falei também com a Gláucia, mas agora eu vou falar com a secretária para ser mais uma para me ajudar. Presidente, o nosso problema lá na fisioterapia, o telhado, tem umas telhas lá, e elas são inteirinhas. Eu creio que seja coisa simples, basta tirar a que está e colocar outras. Mas não é, eu tinha falado 2, mas andando por lá eu vi que são mais. Então que possa ser trocada as telhas lá da parte da fisioterapia. Eu sei que existe um projeto para a construção de um centro de fisioterapia, né? Mas enquanto não se constrói, colocar umas telhas lá para facilitar a vida. E é coisa mais fácil de socorrer ali. Luiz Antônio apresentou aí uma indicação do bairro do Antunes, inclusive hoje de manhã o Braz, mais conhecido como Braz Bananeiro, mandou mensagem reclamando também da estrada, então é bom que já reforça o pedido dele com a indicação do Luiz Antônio. Quanto à vacinação da brucelose, o pedido é que os produtores, que os nossos proprietários fiquem atentos para não perder a data, aproveitar que isso aí é um benefício. Então vamos aproveitar bem, já que o município vai fazer esse trabalho, então que eles fiquem bem atentos e não deixem de vacinar as suas bezerras, não. Já que hoje é o dia dos médicos, na verdade, nós escolhemos as datas para se comemorar, porque todos são importantes,
o ano todo, o tempo todo. Mas existe aquele dia que a gente dedica para agradecer, especial, né? Então, aos nossos médicos, o nosso abraço, o nosso agradecimento pelo seu dia. Quanto ao dia dos professores, eu tenho a minha professora predileta lá comigo, né? Então, Vera, Luiz Antônio e eu também já somos professores de profissão, embora não exerçamos, a Vera não exerce mais, eu também e o Luiz Antônio, né? Mas ainda assim, nós não deixamos de ser professor. Mas aos nossos professores da nossa rede toda, tanto a rede municipal quanto a rede estadual, o meu carinho, muito orgulho de vocês, a minha gratidão e o meu respeito. Vereador Leonildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas aí, todos que estão presentes e a todos que nos acompanham aí pela rede social. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar, não diferente dos demais, deixando meus sentimentos à família do João Bosco, né, nosso companheiro de trabalho e uma pessoa importantíssima no bairro Pedra Vermelha, sempre contribuiu, né, com todos os eventos que ali tinha, e uma pessoa que estava sempre presente na nossa sociedade. Que Deus dê conforto para a família e forças para vencer esse momento difícil. Também para a família da dona Aparecida. Senhor presidente, eu comentei com a senhora outro dia em questão da vacinação dos animais, né, de algumas residências que estão ficando para trás. Então, hoje já foi socorrido lá, já foram no local onde não tinham passado, né, e não tinha ninguém, mas voltaram e já fizeram a vacinação. Então, fica aí, né, o recado também para aqueles que, porventura, tenha passado na casa e não tenha sido vacinado, entrar em contato, né, com a secretaria, para que possa ser agendado, para que possa não ficar nenhum animal para trás, né, para a gente evitar aí, né, as doenças, evitar os problemas. Então, procurar entrar em contato para a gente poder, numa repescagem, aí, voltar nas residências e deixar praticamente todo o município vacinado, né, nesse trabalho que estão fazendo aí. Vereador, exatamente. Você me falou ontem, conversei com a secretária Gláucia, né? Já tomou as providências hoje, o bairro que você pediu, né? A vacinação foi feita hoje. E ela me falou também que dia 3 e 4 de novembro eles voltarão, né? Para refazer os lugares que, às vezes, a pessoa não estava em casa ou aconteceu algum problema. Então, como você diz, quem ficou com os animais sem vacinar, entrar em contato, passar o nome para a Gláucia, secretária Gláucia, para ela passar para o pessoal, né, que é responsável pela vacina, para eles ir até voltar ao local e fazer a vacina dos animais, dia 3 e 4 de novembro. Então, até lá, quem ainda não recebeu a dose, né, para os animais, passa lá um nome para ela, para poder agilizar essa parte. E é importante, né, além de passar os nomes, ficar atento nesses 2 dias para que, quando eles chegarem em casa, tenha alguém para receber, porque senão ele vai ficar sem a vacinação. E aproveitando a questão da vacinação, senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui também um pedido, né, para os pais das nossas crianças que ainda não foram vacinados, né? A gente está falando de vacina de animal, mas a gente tem visto aí que foi prorrogado, né, o tempo para a vacinação das crianças e os pais não estão levando. Tem muitas crianças ainda que não apareceram para tomar vacina. Gente, esse é o mínimo que nós, pais, podemos fazer para os nossos filhos, para evitar uma consequência pior no futuro, né? É de graça, não se paga nada pela vacina, é só pegar o filho e levar num posto ou num ponto de atendimento onde estejam vacinando para vacinar, gente. Quer dizer, isso é um compromisso que nós, pais, assumimos perante o nosso Deus, de cuidar daqueles que Deus confiou para a gente. Agora nós não estamos tendo nem a coragem para levar os filhos. Então eu tenho visto aí, né, está sendo cobrado, estão estendendo o prazo, estão tendo que ir atrás, implorar para que os pais venham vacinar os seus filhos. Quer dizer, isso não é, sinceramente, isso não é correto. Eu acho que, né, é o mínimo que nós pais podemos fazer para os nossos filhos. Chegou a data de vacinação, a gente deveria correr, brigar para ser vacinado, para evitar de consequências futuras para as crianças. Dá a impressão que os pais não estão tão preocupados com isso. E as doenças estão por aí. Então fica aí o meu apelo e pedido. A gente está falando tanto de vacinação de animais, de brucelose,
mas vamos cuidar das nossas crianças também para que não venha, né, no futuro aí sofrer com umas doenças que estão por aí rondando, né, o nosso mundo. Então fica aí também esse apelo aos pais: levem seus filhos, vacinem, porque é uma prevenção importantíssima que vai levar para eles para o resto da vida, né? Vamos poder ter um crescimento sadio, saudável. Então é importantíssimo a vacinação. Senhor presidente, nós temos um trechinho pequeno lá no bairro do Martins, já foi comentado outras vezes em outras reuniões, já foi feito um trecho, é de conhecimento de todos aqui, que é perto da casa da falecida Dona Laura, um anilhamento para a gente terminar aquele trechinho lá. Ontem, mais uma menina caiu com a roda do carro lá dentro e teve que juntar todo mundo para ajudar a tirar fora. Quer dizer, é questão de 10 manilhas, 12 no máximo, a gente já resolve aquele trecho, fica livre de acidente. Né? Outro dia, minha sobrinha foi sair com o carro e saiu direto dentro da valeta. Então, é complicado. Então, um trechinho pequeno, né, já foi feita a metade, ficou a promessa: não, nós vamos voltar para terminar. Isso já está fazendo mais de 2 anos e está lá o problema. Né? E aproveitando a fala desse manilhamento que a gente precisa fazer, né, agradecer aí ao pessoal do CEMIG que foram lá resolver o problema do poste, né, que é o mais difícil, já endireitaram, já está tudo certinho, colocaram o estirante lá, graças a Deus está resolvido isso, mas a gente precisa resolver mais esse probleminha lá. Aí fecha essa parte, evita de mais problemas para futuros. Então fica o apelo aí, né, para o nosso secretário, para a gente sentar e ver. Tem um morador lá que está disposto a... Desculpe, gente. Disposto a ajudar para a gente já resolver esse problema. É trechinho pequeno, né, para a gente poder já solucionar esse problema no bairro Martins ali. Quero deixar aqui, né, também registrado e agradecer ao nosso amigo Ademar pela doação. Isso é gesto de caridade, né? Gesto de amor, de carinho, daquele que trabalhou nessa área e sabe o quanto é difícil para as pessoas nesse momento. Né? E como ele não está mais nessa função, então fez essa doação para a prefeitura. Fica aqui o meu sincero agradecimento, viu, Ademar? Muito obrigado pelo seu carinho com o nosso povo nessas horas difíceis e que Deus, com toda certeza, vai te recompensar por esse gesto de caridade. E também meus parabéns aos professores, né? Não diferente do Darli aqui, eu tenho uma professora em casa, aposentada, mas agora tenho uma trabalhando, né? Iniciando a carreira. Então, é uma profissão muito linda, muito bonita, né? Muito abençoada, porque lidar com pessoas, principalmente com crianças, não é fácil, a gente sabe disso. Então, é dom de Deus, é carinho de Deus, fica a nossa gratidão a todos os professores que se dedicam de coração a educar as nossas crianças, os nossos jovens, os adultos, para a vida, né? Para o sucesso, para a glória, para poder amanhã ou depois ser um vencedor na vida. Então, meus agradecimentos a todos os professores de todas as áreas que, de alguma forma, colaboram com a educação do nosso povo. E aos nossos médicos, que a gente não pode deixar de lembrar aqui, os nossos agradecimentos pela paciência, pela orientação, pelos cuidados que têm com o nosso povo. Como todos já falaram, eu também quero deixar os meus sentimentos à família Dona Tuti, que eu chamo ela de Dona Tuti, né? Lá pelo João, e as famílias enlutadas também. E também quero parabenizar pelo Dia do Médico e especial parabéns para os professores, professor Luiz Paulo, Zé Paulo, que está aqui, também professor, né, professor? Luiz, Darli, eu, né? Que jamais vou deixar de ser professora, nós jamais iremos deixar de ser professores, nós não estamos professoras, mas nós somos professoras, né? Então, eu quero parabenizar a todos os professores da rede municipal, da rede estadual, e que Deus abençoe cada um, né, para que consiga cumprir essa missão, que hoje não é fácil, é uma missão difícil. Cada dia as coisas ficam mais difíceis, as crianças mudam o comportamento, né? É complicado trabalhar com família, trabalhar com aluno, e isso exige muito do professor. O professor tem valores diferentes hoje, né? A gente tem que ver a educação hoje. A professora também participa ajudando na educação, que primeiro a educação falava que vinha de berço, hoje já vem da escola, sobra para a escola também.
Então, não é uma tarefa fácil de fazer. Mas quem estuda professor, né, que quer ser professor e está professor, hoje tem que ser por amor, né? Dedicar, tem muita coisa para fazer, então não é uma coisa fácil. Então, é uma missão. Eu quero parabenizar todos os professores e deixar um grande abraço. E eu estarei aqui sempre, professora, para ajudar os professores de hoje, no momento. Um abração para todos. E também quero agradecer ao Ademar, né, por esse gesto que ele fez, né, de fazer essa doação aqui para o nosso velório de Piranguçu. Muito obrigado, Ademar. Deus o abençoe. Chovendo. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Tendo sido aprovado em primeiro turno, coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 029/2022, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Fecha para nós, está chovendo. Oi? Projeto de Lei número 029, de 27 de setembro de 2022. Autoriza o município de Piranguçu a implantar política pública de acesso à internet na zona rural e comunidades distantes, bem como a custear a instalação de infraestrutura básica de posteamento nas estradas vicinais da zona rural do município de Piranguçu. Então, esse projeto já foi lido na sessão passada, né? Eu peço dispensa, senhor presidente, a todos, né, porque já é de conhecimento de todos. Concedida dispensa. O projeto de lei número 029/2022 está em segunda discussão. Senhor presidente, é um projeto que não tem nem o que discutir, né? A gente já comentou na última sessão aí, é importantíssimo, vai facilitar e melhorar com toda certeza a vida do nosso povo nas comunidades distantes do nosso município e na zona rural de Piranguçu. Faltou de time. Solicito ao senhor relator, vereador Luiz Procópio, que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei número 030/2022. O excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminha a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei de número 030/2022, que, abre aspas, autoriza o Poder Executivo a conceder cesta de Natal aos estagiários e servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal de Piranguçu, Minas Gerais, e proceder à abertura de crédito especial no orçamento, fecha aspas. No artigo 1º, o Poder Executivo estabelece que, abrindo aspas, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, no mês de dezembro de cada exercício financeiro, cesta de Natal aos estagiários e servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal de Piranguçu, fecha aspas. O parágrafo único estabelece a cesta seguirá os padrões de mercado e terá o valor máximo de R$ 200 cada, e o artigo 2º estabelece que, para a aquisição dessas cestas natalinas, a Prefeitura obedecerá às normas da Lei Federal número 8.666, de 93, Lei número 10.520 de 2002 ou Lei número 14.133 de 2021. O projeto é legal sob o aspecto constitucional e elogiável no seu mérito.
Legal porque os artigos 4º e 5º, com a necessária autorização legislativa e fundamento legal do artigo 42 da Lei Federal número 4.320 de 64, abrem o crédito adicional especial ao orçamento vigente ainda neste exercício, no valor de R$ 50 mil, para cobrir as despesas decorrentes desta lei e cria natureza de despesa consignada na dotação orçamentária específica para o mesmo fim. Dotação, o código da dotação, a fonte, o código da fonte, a programação, que são cestas natalinas para servidores, a natureza, com seu código, e o valor de 50 mil. Também como necessário, o parágrafo único do artigo 5º autoriza o Poder Executivo a incluir a natureza de despesa do artigo 5º no PPA e LDO, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, da Lei Complementar número 101 de 2000. Ainda como obediência à legislação fiscal em vigor, o Poder Executivo nos informa que os recursos utilizados serão os provenientes de superávit financeiro, de acordo com o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da mesma Lei Federal, 4.320 de 64, no valor mencionado de R$ 50 mil. Por fim, o projeto se faz acompanhar da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, mostrando que o município tem disponibilidade para essa despesa neste e nos próximos 2 anos, conforme o inciso 1º do artigo 14 da Lei Complementar número 101/2000. Diante do exposto, o presente projeto é legal e merece a acolhida desta Casa para a apreciação do seu mérito em plenário pelos demais nobres vereadores, de acordo com o regimento desta Casa. Sala das Comissões, em 18 de outubro de 2022. Vereadores Leonildo Ramos, Benedito Pereira, Luiz Procópio, Darli Veloso e Edson Alves. Com o parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Fiscalização, coloco em primeira discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de Lei número 030 de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder cestas de Natal aos estagiários e servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal de Piranguçu, Minas Gerais, e proceder à abertura de crédito especial no orçamento. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, no mês de dezembro de cada exercício financeiro, cesta de Natal aos estagiários e servidores públicos ativos da Prefeitura Municipal de Piranguçu. Parágrafo único. A cesta de Natal conterá gêneros alimentícios natalinos, atendendo aos padrões de mercado, e terá o valor máximo de até R$ 200 cada. Artigo 2º. A aquisição dos bens indicados neste artigo, a Prefeitura obedecerá às normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.066 de 93, Lei número 10.520 de 2002, ou Lei número 14.133 de 2021. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas em orçamento vigente. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decreto, crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município do exercício de 2022, no valor de R$ 50 mil, especialmente para cobrir despesas com cestas natalinas para servidores, conforme disposto nos artigos 40 a 43 da Lei nº 4.320 de 64. Artigo 5º. Ficam criadas as naturezas de despesas e projetos abaixo relacionados, incorporando-os e os seus respectivos valores nas seguintes dotações do orçamento do exercício de 2022. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir o projeto citado
no artigo anterior, no PPA e LDO, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 6º. Para ocorrer o disposto no artigo 4º, serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro, conforme disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 64, no valor de R$ 50 mil. Artigo 7º. O valor da cesta de Natal não será corrigido anualmente com base no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou através de outro indicador financeiro que eventualmente venha a substituí-lo. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piranguçu, Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2022. Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 030/2022 está em primeira discussão. Nós percebemos nesse projeto duas situações. Uma é a abertura de crédito, que é necessária, porque é uma despesa que não estava prevista, né? E a outra é a intenção do prefeito em doar para todos os servidores, conselho tutelar, servidor e estagiários da prefeitura. Então, todo o corpo ali que atua receberá uma cesta de Natal. Já foi estipulado ali valores, valor máximo de R$ 200, e que vai ser algo que não vai haver diferenciação. Então, todos receberão a mesma cesta. Então, eu vejo algo importante e uma forma também de valorizar a classe que ali trabalha. Senhor presidente, também para deixar registrado aqui, a gente vê aí a preocupação do senhor prefeito em fornecer algo melhor para o funcionário. A gente tem algumas pessoas que trabalham conosco e no final do ano todos ficam esperando alguma coisa, né? É um presente, uma gratificação, algo para poder satisfazer aquele final de ano ali com a sua família. Então, isso vai ajudar bastante, tenho certeza, né? E, como bem colocado pelo vereador aqui, vai ser uma cesta igual para todos. E fica sem dificuldades também para poder executar, porque vai estar embasado em lei, tudo certinho. Então, facilita o trabalho do executivo nessa parte e valoriza o funcionário, porque a gente sabe que todo trabalhador, ele gosta de ser valorizado e motiva para poder dar um retorno melhor, um atendimento melhor. E a gente sabe que as demandas do município elas são grandes e a gente precisa de funcionários motivados, que gostem, que queiram trabalhar e que queiram executar o seu trabalho. Então, esse é um meio também de estar aí incentivando e poder juntos trabalharmos para o bem comum do nosso povo. Senhor presidente, complementar na fala, deixa registrado, né? Eu acho que é uma coisa válida, né? O reconhecimento pelo trabalho do pessoal trabalhando na prefeitura até um ano inteiro. Aí tem, inclusive, tem uma mensagem aqui no projeto que eu achei interessante, né? Como costume do Brasil, no período simboliza a união, a confraternização de família, que tanto na véspera os familiares se reúnem na mesa para a tradicional ceia de Natal. Então, é uma coisa válida, né? Então, a prefeitura está de parabéns, da iniciativa de fazer isso, certo? Eu queria deixar só registrado essa mensagem. O projeto de lei número 030/2022 está em primeira votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado por 7 votos. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 25 de outubro de 2022, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados, e declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.